Analisando o contexto. Pregação rasa, insípida e sem conteúdo, será o cumprimento de Amós 8 versículo 11? Comumente vemos, em alguns ministérios, que a pregação da palavra de Deus já não é tratada como prioridade para instruir, ensinar, exortar e mostrar o caminho correto. Em muitos cultos, percebe-se mais preocupação com atividades e apresentações do que com a exposição da palavra. A mensagem acaba ficando em segundo plano, enquanto outros assuntos ocupam mais tempo do que a própria pregação. No final, a mensagem que deveria ser o destaque perde o seu propósito, pois é interrompida diversas vezes por coisas sem importância. O que se vê, muitas vezes, é uma palavra superficial, sem ensino sólido, fundamento ou edificação para aqueles que a ouvem. O apóstolo Paulo já alertava o seu discípulo Timóteo de que esse tempo chegaria. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Para muitos, inclusive alguns líderes, permanecer na superficialidade da palavra de Deus e evitar um aprofundamento espiritual tornou-se uma estratégia para manter a plateia satisfeita, alimentando o ego das pessoas e conservando os ouvintes cativos. Alguns pastores têm adotado esse tipo de procedimento, apresentando uma palavra rasa e açucarada, sem confronto, sem exortação e focada apenas na consolação. Como consequência, muitos permanecem espiritualmente infantilizados, sem preparo e sem força para enfrentar os ataques do maligno. Alertamos que tais atitudes podem levar muitos ao engano, fazendo-os acreditar que estão salvos, embora continuem nas mesmas práticas e nos mesmos pecados, sem qualquer mudança verdadeira em suas vidas. Dessa forma, correm o risco de caminhar para a perdição eterna. É de suma importância que os líderes compreendam que, quanto mais o fim se aproxima, mais necessária será a edificação espiritual da igreja para enfrentar as batalhas finais. Jesus advertiu sobre a grande tribulação que viria sobre o mundo. Nesse período, muitos irão se escandalizar e negar a fé, pois não suportarão as aflições que virão. Isso acontecerá porque receberam uma palavra superficial, que construíram o alicerce da sua casa sobre areia. E, quando a enxurrada deste mundo se levantar contra aqueles que servem a Deus, suas casas cairão, pois não foram firmadas na rocha que é Jesus. Jesus deixou claro, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para aqueles que não foram preparados para a batalha espiritual, que não estão acostumados a enfrentar provas, que não têm o hábito de ler a palavra de Deus, jejuar e orar, haverá grande dificuldade para suportar as tribulações. Jesus advertiu que esses dias seriam sem precedentes na história da humanidade e declarou que, se aquele tempo não fosse abreviado por causa dos eleitos, ninguém se salvaria. Por isso, quando líderes, por conveniência, escolhem não alertar o povo sobre o que está por vir, receberão o mais duro juízo. Agiram com negligência e irresponsabilidade, preocupados apenas em lucrar, se promover e enriquecer. Por causa disso, serão reprovados pelo Senhor Jesus. Por isso, você que está frequentando uma igreja assim, já abriu os olhos para o que realmente está recebendo? Você que não sabe enfrentar uma batalha espiritual e nem usar as armas que Deus forjou, até quando permanecerá sem buscar aprendizado e preparo? Você que não dá importância ao ensino, ao discipulado e não encontra tempo para Deus, já parou para pensar que o Senhor não toma o culpado por inocente? A salvação é individual, e ninguém poderá lutar essa batalha por você. Não basta dizer que aceitou Jesus ou que foi batizado, enquanto negligencia a oração, a palavra, a santidade e a comunhão com Deus. Quem conhece a verdade e ainda assim vive de forma indiferente, não terá desculpas diante do Senhor. O Evangelho exige compromisso, renúncia e transformação diária. Fomos chamados para produzir frutos dignos de arrependimento, viver uma vida que glorifique a Deus e anunciar o Evangelho do Reino com ousadia e amor. Precisamos buscar a santidade, nos importar com o próximo e viver aquilo que pregamos. Não basta apenas ouvir a palavra, é necessário praticá-la. Muitos escutam, concordam e se emocionam, mas poucos decidem obedecer verdadeiramente. É tempo de abandonar a superficialidade espiritual e buscar intimidade com Deus. É tempo de aprender do Senhor, sendo guiados e ensinados pelo Espírito Santo. Quem deseja permanecer firme até o fim precisa viver em vigilância, obediência e perseverança diariamente. É evidente diante dos nossos olhos que, em muitos ministérios, a palavra de Deus tem sido esvaziada de sua essência, enquanto o fermento da hipocrisia se infiltra silenciosamente na igreja, levedando toda a massa. O Evangelho tem sido moldado para agradar os ouvintes, evitando confronto, arrependimento e transformação. Em lugar da verdade que corrige e conduz à santidade, apresenta-se um evangelho light, morno e adocicado, sem profundidade espiritual, mantendo pessoas infantilizadas na fé e dependentes de mensagens superficiais. Essa realidade representa um perigo iminente.
Quando a palavra perde sua centralidade, a igreja enfraquece espiritualmente, torna-se vulnerável ao engano e se distancia da presença de Deus. Sem ensino sólido, sem exortação e sem compromisso com a verdade, muitos passam a viver uma fé apenas emocional, sem raízes, incapaz de resistir às tribulações e aos tempos difíceis. A advertência do profeta Amós é extremamente atual para os nossos dias. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Essa passagem retrata uma terrível escassez espiritual, a ausência da verdadeira palavra e da manifestação do Espírito Santo, consequência da desobediência, da negligência e da distorção do Evangelho autêntico. Pessoas andarão errantes, buscando direção, verdade e esperança, mas encontrarão apenas mensagens vazias, incapazes de alimentar a alma e transformar vidas. Por isso, este é um tempo de alerta e despertamento. Precisamos valorizar a palavra de Deus enquanto ela ainda está disponível, buscando conhecimento, discernimento e intimidade com o Senhor. A negligência espiritual conduz à seca, e a seca espiritual prepara o caminho para o engano e a ruína. Somente um retorno sincero à verdade do Evangelho poderá preservar a igreja em meio aos dias difíceis que se aproximam. Compete a cada um de nós buscar as coisas celestiais, conforme Jesus nos ordenou: buscai as coisas lá do alto. É necessário que aqueles que têm negligenciado a pregação da palavra reconheçam seu erro e retornem ao compromisso de alimentar o rebanho com fidelidade, oferecendo o alimento sólido que edifica e fortalece a fé. Sem isso, o povo permanece vulnerável e incapaz de resistir aos dias difíceis. Que haja arrependimento, renovação e zelo pela verdade do Evangelho, para que a igreja seja novamente firmada na palavra e viva de modo digno da sua vocação celestial. Shalom plena. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Olá, eu quero te convidar a fazer parte do mover de Deus, através da sua palavra, para alcançar vidas para Cristo. Para isso, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe e comente. Você será grandemente abençoado. Shalom.